dia a todos e a todas. Eu queria começar com o contexto mais global em que deve ser pensado hoje o desenvolvimento, seja verde, seja sustentável ou de qualquer outro tipo. Como muitos cientistas afirmam, nós vivemos nesse momento sob uma nova era geológica, chamada de antropoceno. Antropoceno significa que o ser humano, dá para escutar? Que o ser humano se transformou numa força geológica destrutiva. Até agora eram meteoros rasantes que caíam sobre a Terra e danificavam a biosfera. Agora o meteoro rasante se chama ser humano, que segundo o filósofo francês, colega aqui da nossa amiga Michel Serres, está conduzindo uma guerra total contra a Terra, explorando a Terra nos solos, nos subsolos, no ar, nos oceanos, por todas as partes, e destruindo a base físico-química, ecológica da vida. Então vivemos uma época extremamente ameaçadora, onde a grande ameaça é o ser humano, e especialmente o ser humano que ganha corpo, ganha rosto, nas grandes corporações, que, em função do lucro, em função da acumulação de poder, fazem imensos projetos de exploração dos bens e serviços da natureza. Então, nesse contexto de risco, de ameaça, que nós devemos pensar não tanto o desenvolvimento, mas que futuro tem a nossa civilização, e como preservar a vitalidade da Terra. A Terra pode continuar sem nós e até melhor. Nós não podemos dispensar a Terra, nós dependemos da Terra. O segundo ponto que me parece importante é a consciência cada vez mais aprofundada e coletiva dos limites da Terra. Nós encostamos nos limites. Isto é, a Terra não é aquele pressuposto de toda a modernidade e ainda do sistema vigente capitalista, a Terra como um grande armazém, um grande baú de onde você tira recursos de forma infinita. Não, a Terra é limitada, os recursos são escassos, muitos não são renováveis. E se nós quiséssemos hoje democratizar, socializar o bem-estar que nós, da classe média, e que os países ricos têm, se quiséssemos socializar isso para toda a humanidade, nós precisaríamos de 3 terras, ao menos, iguais a essa, o que é totalmente impossível. Então, a Terra não aguenta mais o nível de exploração que está sendo levado de forma sistemática, especialmente nos últimos anos, com as novas tecnologias e com a nova ecoeficiência. Terceiro ponto que me parece importante é constatar, pelos fatos, o fracasso do modelo da ONU de 1987, do desenvolvimento sustentável, como vinha definido lá em Estocolmo pela Madame Brundtland, que está aqui no Rio de Janeiro nesses dias, que é sustentável aquele desenvolvimento que atende necessidades humanas, está aberto às futuras gerações e mantém o capital natural. Essa definição é verdadeira no que diz, mas ela é insuficiente porque só pensa no ser humano. Não pensa nos demais seres da natureza, a comunidade de vida,
que também foram criados pela Terra e devem também ter sustentabilidade, como é a flora, como é a fauna, os animais, as plantas, as águas. Então não podemos restringir a sustentabilidade só ao desenvolvimento, e o desenvolvimento só aos seres humanos. Nós temos que alargar isso, e esse modelo só agravou a situação da Terra. A avaliação ecossistêmica do milênio da ONU, de 2005, dizia que dos 24 elementos fundamentais para a vida, 15 estão em alto grau de degradação, como é a água, como é solos, como é sementes, como é fertilidade, como é florestas e outros elementos. Então, há uma decadência cada vez maior desse modelo, ao ponto de Ban Ki-moon, o ano passado em Davos, falando aos grandes poderosos desse mundo, dizer essa frase de extrema gravidade: o atual modelo econômico mundial é um pacto de suicídio coletivo. Suicídio coletivo. Na semana passada, Gorbachev, que é o animador da Carta da Terra, que criou uma das maiores ONGs, a Cruz Verde Internacional, escreveu um artigo aqui na Globo com o título Rio+20 e o futuro. Aí diz ele, com a autoridade que ele tem, que o atual modelo de desenvolvimento econômico é insustentável porque engendra crises, injustiça social e o perigo de uma catástrofe ambiental generalizada. Então, o que é proposto na Rio+20 pela ONU é mais do mesmo. É o mesmo desenvolvimento, apenas pintado de verde. Mas é a mesma lógica, a mesma relação com a natureza, explorando a natureza. E por isso esse modelo, ele tem que ser superado, porque ele pode pôr a humanidade num grande risco e desequilibrar todo o sistema Terra e o sistema Vida. Um outro ponto que me parece importante a ser considerado é a incapacidade que temos de chegar a consensos, porque a lógica dominante até hoje era uma lógica individualista. Cada país defendia os seus interesses. Ora, o problema é global, não é regional, e exige a cooperação de todos para encontrar uma solução global. E não encontramos nunca, porque estamos ainda sob o paradigma individualista, privatista, dos Estados-nações com seus interesses, e sem pensar nos interesses coletivos. Para a grande maioria de chefes de Estado, seja dos países industrializados, e agora a gente vê claro isso na zona do euro, mais importante é salvar o sistema financeiro e a acumulação dos bancos do que cuidar de toda uma nação como a Grécia, como a Itália, como a Espanha, nem falar da Irlanda e Portugal. Salvar o sistema financeiro, as taxas de juros, garantir o pagamento das dívidas. Isso para eles é mais importante do que pensar o futuro da vida, o destino de nossa civilização e a manutenção do planeta para que continue habitável e continue nos querendo sobre ele. Porque não é impossível que a Terra, que é Gaia, que é viva, dada a nossa sistemática hostilidade, não nos queiram mais sobre ela. Não nos queiram mais. E ela, como nós nos libertamos de uma célula cancerígena, ela pode se libertar da espécie humana. O que seria para todas as demais espécies uma grande libertação. Porque onde chega o ser humano, mete medo em todos, porque agride todos os demais seres e as demais espécies.
último dado que o grande biólogo, talvez o mais importante hoje, Edward Wilson, esse que criou a palavra biodiversidade, ele dava os seguintes dados, que anualmente estão desaparecendo entre 27 mil a 100 mil espécies de seres vivos, dada ao processo industrialista agressivo dos seres humanos. O colega dele, Paul Ehrlich, da Universidade da Colômbia, diz é muito mais, são 250 mil espécies que estão desaparecendo por causa da atividade irresponsável do ser humano. E cada espécie viva é um livro, dentro do qual pode estar escrita a solução para a AIDS, para o Alzheimer e outras doenças, que nós sequer lemos esse livro e já o jogamos no lixo e o destruímos. Então nós precisamos chegar a um consenso mínimo se nós queremos sobreviver. O pior que pode acontecer é não fazer nada, porque aí sim nos acercamos do abismo. Daí a importância que uma reunião como a Rio+20 permita consensos mínimos. Eu não falo consensos médios, consensos mínimos que permitam um pequeno avanço. Porque não avançar agora é retroceder. E quando despertarmos, pode ser tarde demais. Então, um outro ponto que me parece fundamental, e aí fala um pouco sobre a economia verde, mas quero deixar a crítica ao Solon, que é extremamente arguto nisso, e ela tem um livro aqui. Où est le livre? O livro La nature n'a pas de prix. A natureza não tem preço. Então, eles vão fazer a crítica melhor do que eu. O que nós temos é que fazer um descasamento, um descolamento entre desenvolvimento e sustentabilidade. Porque a sustentabilidade ficou refém do tipo de desenvolvimento que conhecemos. E as duas categorias, sustentabilidade e desenvolvimento, têm lógicas contraditórias. O desenvolvimento real, concreto que conhecemos, ele é linear, quer crescer infinitamente e acumulando de forma cada vez mais crescente, com o investimento menor possível, no tempo mais rápido possível, com a competição mais forte possível. Então, é um processo linear que gera exclusões, grandes desigualdades, grande pobreza de um lado e riqueza em poucas mãos. Isso é o modelo do nosso desenvolvimento realmente existente. Não um conceito abstrato, mas esse que funciona quando se mede o desenvolvimento dos países, que na verdade significa crescimento medido pelo PIB. A sustentabilidade vem de outro âmbito, vem do âmbito da biologia, vem do âmbito da ecologia, e tem mais de 300 anos de reflexão. O primeiro tratado sobre sustentabilidade é de 1713, escrito no inglês da época, que era o latim. Um tratado de 400 páginas, de um autor, Carl von Carlowitz, com o título de Silvicultura Econômica. O nicho de onde nasceu a sustentabilidade em alemão é Nachhaltigkeit. É feio falar assim, né? Nachhaltigkeit. O nicho de onde apareceu a sustentabilidade é a silvicultura, é como tratar as florestas. Porque os europeus estavam desesperados. Portugal tinha deflorestado, a Espanha acabado com as florestas, grande parte na França, estava chegando na Alemanha, que tem as grandes florestas que vêm do tempo dos romanos. Então, esse alemão se deu conta que podiam transformar a paisagem alemã com o desmatamento. Então, escreve um tratado sobre como manejar as florestas de tal maneira que elas atendem nossas necessidades,
reflorestar aquilo que tiramos e, mais ainda, enriquecer as florestas para que as nossas gerações, as gerações posteriores à nossa, possam herdar uma floresta melhor do que aquela que temos. Então, é um conceito includente, circular, que vê a coexistência dos seres, a coevolução deles. Então, não é um conceito linear. Se nós colocamos junto desenvolvimento, sustentabilidade, eles se rejeitam. Por isso, nós temos que descolar, pensar a sustentabilidade, como a Carta da Terra pensa, como um modo sustentável de viver. Sustentabilidade que deve ser aplicada e vivida em todos os âmbitos. Onde está em jogo a vida humana, as instituições humanas, a natureza. Então, o que é sustentabilidade nesse sentido? São todas aquelas iniciativas, aqueles processos que garantem a produção e a reprodução, primeiro do planeta Terra. Temos que garantir que o planeta Terra seja sustentável, porque se a Terra não é mais sustentável, tudo demais se anula. Fazer que a sociedade, ou melhor, que a humanidade possa se manter, se reproduzir e conservar a sua coesão interna, não haja aquela divisão que Alain Touraine sempre chama a atenção do risco de uma bifurcação na humanidade, entre aqueles que utilizam todos os meios da moderna tecnologia, medicina, e podem viver, quem sabe, até 130 anos, que é a idade das células. E o resto da humanidade que morre 50 e, como eu, no máximo 73 anos, e aí demos a nossa morrida, morremos. Então, não podemos deixar que a humanidade seja bifurcada entre aqueles que comem até a saciedade e aqueles que não comem e são condenados a morrer antes do tempo. Então, a sustentabilidade é preservar o planeta, preservar a humanidade, fazer que a sociedade possa se reproduzir e se realizar dentro dos limites e alcances dos biomas regionais, de tal forma que todos possam estar incluídos, que a pobreza possa ser diminuída a dimensões decentes e toleráveis, em que haja uma participação dos cidadãos em todos os âmbitos, também nas dimensões da cultura. E, finalmente, e aí sim, incluir não só os seres humanos, mas incluir a comunidade de vida. Isso é, todos os demais seres, para que eles possam também se reproduzir e conviver junto conosco.